Ouviremos agora a palestra sobre o tema Todos Somos Políticos, que será proferida pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, senhor Lindolfo Pauliello. Jornalista graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em marketing pelo programa da Fundação João Pinheiro Columbia University, é sócio administrador da Lindolfo Pauliello Consultoria de Comunicação, que completa em 2017 30 anos de atividades. Diretor da Companhia Brasileira de Lítio e associado da Fundação Dom Cabral, responsável pela implementação de seus projetos na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Criou e dirigiu por 12 anos a área de comunicação empresarial da Fiat, tendo sido corresponsável pela implantação da imagem institucional da empresa no Brasil. No campo acadêmico, foi professor de marketing e de comunicação da PUC Minas e de pós-graduação naquelas disciplinas do IEC, Instituto de Educação Continuada da PUC, e professor da Fundação Dom Cabral. Presidiu o capítulo brasileiro da International Public Relations Association, tendo sido o primeiro executivo da América do Sul a receber o diploma daquela instituição por serviços prestados às relações públicas mundiais. Tem 7 livros publicados e suas crônicas estão incluídas em 3 antologias, uma delas editada pela Universidade da Flórida. Com os senhores, convido então a subir ao púlpito doutor senhor Lindolfo Pauliello. Senhoras e senhores, meu estimado amigo Sérgio Frade, muito obrigado pelo honroso convite, gentil, que eu recebo, querendo acolhê-lo sempre nas seminas, como sempre fizemos. Padre Miguel Coutinho, meus cumprimentos pela homenagem justa. A Igreja do Carmo tem sempre essa fama de ser uma igreja, eu falei no verbo acolher aqui, a igreja que acolhe, né? A Igreja do Carmo. Eu quero cumprimentar os meus queridos colegas vice-presidentes da Seminas, antes dele o ex-presidente Roberto Fagundes, que também está aqui, meus colegas Aguinaldo Diniz, quem é Roberto? Epifânio Camilo dos Santos e o Paulo Sérgio Ribeiro Silva. E me permito cumprimentar a todas as senhoras e senhores, citando aqui o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, a quem eu estimo e respeito muito. Senhoras e senhores, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, aqui neste momento, está diante de lideranças de Belo Horizonte e é possível que se pense que neste instante ele bate de frente com o estatuto de uma entidade respeitada e admirada de 115 anos. Isso é verdade? Um estatuto, enquanto lei orgânica, seja de um Estado ou de uma associação, sujeitos, como todo conjunto de regras, a interpretações. O regulamento que orienta a atividade das Seminas estabelece cuidados quanto ao cruzamento entre suas atividades e a política. Mas bem entendido o sentido desta, a política, como sendo a arte de bem governar e diferenciando-se da política partidária, o sentido em que ela será aqui tratada, não vejo como se possa governar uma associação representativa sem o uso da palavra, do diálogo, da interlocução, sem interação em sociedade. Vamos lá, sem o exercício da política como busca do bem comum. Acresce a esse comentário preliminar, como bom ex-aluno da vetusta Casa de Afonso Pena, Escola de Direito, eu estou agora traçando as preliminares. Acresce esse comentário preliminar a resposta que me foi dada quando perguntei a alguém como explicar a necessidade de um empresário deter-se no domínio da cultura, do comportamento, do jeito de ser, do ambiente em que atua. A resposta foi: a empresa precisa conhecer o contexto para escrever seu próprio texto. A empresa precisa conhecer o contexto para escrever seu próprio texto. Isso posto, creio que eu deva
começar a lhes falar sobre política com breve referência ao meu entendimento do que faz de Minas a mineirice. Nesse caso, convém começar diferenciando-se mineiridade de mineirice. A primeira, a mineiridade, é a expressão de atributos do mineiro, que por serem traços de valor marcante de sua alma, são entendidos como formadores do chamado humanismo mineiro. O segundo, a mineirice, decorre de ser tão marcante a força desses atributos no comportamento do homem de Minas, que conduziram a uma certa degeneração, alteração para pior. Quem melhor interpretou essa questão foi Alceu Amoroso Lima, o famoso Tristão de Ataíde, grande filósofo brasileiro. Ele, em Voz de Minas, um clássico do tema, ele disse, procurou situar a relevância dessa. Só um minutinho, eu estou esquecendo de dizer o seguinte: Dr. Alceu de Amoroso Lima, do qual eu tive a honra de reeditar o livro Voz de Minas pela Fiat Automóveis S.A. Por quê? Porque nós estávamos estudando a identidade brasileira, que nós acreditávamos que estava ali o caminho, um dos caminhos para a redenção da democracia no Brasil. Então, o Dr. Alceu fez a generosidade de ceder o livro para a reedição. Nós vamos então em frente. Nessa preliminar, ainda continuando sobre o assunto que nós estamos tratando, nós vamos verificar alguns dos fundamentos que o Dr. Alceu Amoroso Lima deu a essa sua tese. E olha que ele escreveu isso no final dos anos 40. Nós reeditamos em 1984. Muito bem. Dessa reflexão sobre identidade nacional veio uma reflexão inicial do Dr. Alceu sobre a identidade de Minas Gerais, a identidade dos mineiros. Então ele comentou, nesse livro, comentou o Dr. Alceu, que, desculpe que eu estou precisando de uma aguinha aqui, que os defeitos do mineiro lhe pareciam frutos dos excessos de suas qualidades. Vejam bem essa questão de mineirice e mineiridade. Sua modéstia, diz o Dr. Alceu, conduz o mineiro às vezes à falta de autoconfiança. O marcante humor do mineiro lhe confere ceticismo e tendência ao pessimismo. Sua reserva ou recato caminha para a desconfiança, suscetibilidade exacerbada e mesmo ao recalque. E o predomínio da inteligência sobre a passionalidade, que é uma característica do mineiro, esse predomínio da inteligência sobre a passionalidade, levam ao hipercrítico mineiro. Essa questão do mineiro ser, sobretudo, um crítico. Né? E isso vem a estabilidade da segurança. O mineiro preza, conduz, segundo o Dr. Alceu, ao conformismo. Seguem por aí as observações do autor sobre o que foi convencionado posteriormente chamar de mineirice. E no que importa agora a nossa narrativa, eu considero que Minas vem se perdendo pelo exagero no cultivo de um belo atributo seu, a cordialidade. Já há a tese que vocês conhecem do brasileiro como o homem cordial. Se não me engano, é do Sérgio Buarque de Holanda. Para mim, a cordialidade do mineiro na linha da degeneração percebida pelo Dr. Alceu tem tido consequências na vida de Minas. Né? E os exageros nesse campo vão se tornando hábitos dos mineiros. O mineiro é ameno, é conciliador, vai se arraigando atitude de acordo com a qual analisar procedimentos em Minas é perigoso. Propor é perigoso. Discordar é muito perigoso. Ainda que por lealdade, por um dever de consciência, por obrigação profissional, por um exercício de cidadania, por uma derradeira afirmação de dignidade. E assim Minas, de tanto agradar, desagrada. Concorre para esse comportamento a profunda relação entre Minas Gerais e o Barroco. Perguntem ao Ângelo Osvaldo, que junto com Otávio Eliso vão ser tombados uma hora dessa. Conhecem bem a alma de Minas, e o Mauro Berquema também. Mas essa questão da arte, da contra-reforma, que é o Barroco, né, está na alma mineira. E essa alma mineira faz com que o mineiro, ao se manifestar,
sente que vai desagradar, o mineiro então se protege na sombra. Percebam um quadro do barroco. Né? Tem aquela diagonal, lá em cima Deus, embaixo o demônio, e o claro e escuro predomina nos quadros. Não é? É essa questão dos cuidados do mineiro, dos excessivos cuidados do mineiro. Muito bem, então esse é o nosso contexto. O empresário precisa conhecer o contexto para escrever seu próprio texto. Está em erupção no Brasil, neste momento, a rejeição aos políticos. Precederam-na a corrupção endêmica, a constatação de que foi formada uma quadrilha para tomar a República, a desorganização nacional, o desmonte da economia, a quase liquidação do sistema produtivo, e aqui nós estamos na Federação das Indústrias de Minas Gerais, a desorientação e a quebra da autoestima. Enfim, aflorou no Brasil a conscientização de que a sociedade deveria se fazer protagonista de mudanças no país. Desculpe, eu deixei de saudar o ex-presidente Eduardo Bernes. E o vice-presidente Hudson Navarro. Meus amigos vieram aqui impedir os ovos podres dos tomates. Em Belo Horizonte, meus amigos, pesquisas comprovavam e comprovam o que está no ar desde as manifestações de 2013. Era crescente a sinalização da aspiração por candidatos até então fora da política, sem ligação com grupos políticos e que demonstrassem experiência de bons gestores. Em Belo Horizonte, apresentou-se como candidato às eleições municipais, a candidata a prefeito de nossa capital, um executivo de reconhecida competência, acumulando excelentes resultados como presidente de uma das mais respeitadas empresas que atua em Minas, com uma formação acadêmica primorosa. Ocorreu então o fato que me faz recorrer aqui à marca da mineirice. O empresário precisa conhecer o contexto para escrever seu próprio texto. A empresa é parte da sociedade. Por que, meus amigos, o silêncio em torno do lamentável episódio que se sucedeu com a candidatura de Paulo Brandt a prefeito de Belo Horizonte? Teria sido justamente por isso, porque o que dela resultou foi lamentável, e o mineiro se esconde diante do lamentável? Será que foi por isso? Lembre-se de que em Minas analisar procedimentos é perigoso, e desagradar por discordar é abominável. Sombras cercaram o episódio do cancelamento de uma candidatura homologada na convenção de um partido. E tornou-se tabu analisar a causa da retirada de apoio, em especial o aspecto ético, que envolveu a forma como o candidato foi comunicado da ruptura. Uma vergonha para nós belo-horizontinos. Verdade. Uma justificativa insistentemente apresentada para um nítido cerceamento a apoios partidários foi de que o candidato, entre aspas, não era político e que, entre aspas, lideranças faziam questões que fosse um político. Seria essa a opinião da sociedade de Belo Horizonte? Os eleitores demonstraram que não, considerando-se os resultados do primeiro turno. Abstenções, brancos e nulos proporcionaram a constatação de que 43,14% dos eleitores aptos a votar não viram em quem votar. Para complementar, não chegou a 7% a diferença entre o primeiro colocado, um político, e um empresário, sem nenhuma experiência eleitoral, apresentado por um pequeno partido. No momento em que eu preparava esta palestra, sexta-feira, dia 21 de outubro, passado agora, a pesquisa Ibope para o segundo turno anunciava 41% de intenções de votos para o empresário e 35% para o político. Registro que não vai aqui nenhum juízo de valores pessoais por parte do orador. E reitero que estamos aqui para defender ideias, desabridamente, longe do claro e escuro de Minas Gerais. Vamos ao quadro nacional. 3.100.000 eleitores não foram votar ou votaram em branco no primeiro turno. O percentual de votos inválidos em todo o país cresceu de 22,7% no ano de 2008 para 28,9%. Comentando esses resultados, o presidente da República, Michel Temer,
declarou que via a recusa ao voto como sinal de alerta e salientou: o número imenso de abstenções revela a indispensável necessidade de uma reforma política no Brasil. Palavras do presidente da República. O partido que poucos meses antes detinha o poder, por ele exercido por 13 anos, o PT, foi praticamente varrido do mapa, com queda de 60% em prefeitos eleitos e 85,7% de perda em orçamento. Ao descontentamento com os políticos e à visível determinação da sociedade em buscar o novo, em São Paulo, um empresário que nunca havia disputado uma eleição, João Dória, alcançou uma cachapante vitória, unindo em torno de sua candidatura, ao final da campanha, vacilantes figurões de seu partido, PSDB, que hesitavam no apoio a um candidato que não era político. Senhoras e senhores, a tese de que política só pode ser exercida por políticos profissionais bate de frente com a base da filosofia política estabelecida por Aristóteles no século III a.C. O homem é o animal político. O homem nasce político por ser esta sua natureza, um animal racional que fala e pensa, e que se realiza plenamente quando se associa desde a família até a sociedade. É o diferencial da realização do homem o fato de se unir aos demais, não apenas para a satisfação de desejos imediatos, mas dando vazão às suas potencialidades, interagindo na polis, para a qual, que no sentido grego, era ao mesmo tempo a cidade e a sociedade política. Essa consciência política é, para Aristóteles, condição para o homem realizar-se em sua plenitude, sendo que o objetivo é o bem comum e o encontro da felicidade. As diferenças entre os homens, ou a chamada pluralidade humana, é fundamental para a compreensão do que é política. Vamos a isso. Hannah Arendt, filósofa alemã que lecionou nos Estados Unidos em meados do século XX. Ela ensina que a política diz respeito a associação entre pessoas diferentes. Ela também reitera isso, e o que parece ser desconhecido por aqueles que pretendem reservar o espaço do exercício da democracia para políticos profissionais. Ouçam, é uma das mais respeitadas mentoras da teoria política que nos ensina, entre aspas, a política organiza os absolutamente diferentes, tendo em vista a sua relativa igualdade e entre a contraposição e em contraposição às suas relativas diferenças. Para essa autora, a política, uma vez pensada em seu significado original, a polis, pauta-se no jogo da compreensão, travado entre cidadãos com igual direito ao uso da palavra e à intervenção ou interferência nos assuntos do Estado através da política. Ocorrendo no plano horizontal da igualdade e não no plano hierárquico, piramidal, onde quem está acima manda e quem governa e é sábio que trata de obedecer, a política não é o que se acabou por fazer no Brasil. Um jogo de articulação racional, de meios para obtenção de fins, segundo o qual quem sabe o que deve ser feito governa e quem não sabe se deixa governar. Interessante, o contrário do disco da bandeira de São Paulo. Non ducor, não sou liderado, eu governo. Esse é um dos valores da alma paulista. No aprendizado e compreensão mútuos que requer o convívio para o acesso de todos os cidadãos aos canais da ação política, é primoroso o ensinamento de Hannah Arendt. Vamos abrir aspas para suas palavras. Ouçam. Qualquer discurso sobre a política em nossa época deve começar pelos conceitos que todos nós, que não somos políticos profissionais, temos contra os políticos profissionais, ou contra a política. Eles indicam que nos deparamos com uma situação na qual não sabemos lidar, pelo menos ainda, disse ela. Não sabemos lugar, porque não sabemos nos conduzir politicamente. Preconceitos, diz Hannah Arendt, preconceitos jogam o bebê fora junto com a água do banho. Os preconceitos em relação à política, no campo da política interna, existem, se não antes, desde que surgiu a democracia partidária, há bem mais de um século.
Completa em seguida Hannah Arendt. Existem, então, desde que a democracia partidária, pela primeira vez na história moderna, pretendeu representar o povo, e o povo nunca acreditou plenamente nisso. Mas aquilo que dá a esse preconceito a sua força real, diz Hannah Arendt, é a fuga do indivíduo e da sociedade à impotência e ao desejo desesperado de exonerar-se da capacidade de agir. Essa é a sua conclusão. Como essa filósofa reconhecida nos alerta para os riscos de não sabermos nos conduzir politicamente, eu tenho procurado aprendizado também sobre isso nas lições de Max Weber, político, deputado na Alemanha, no final do século XIX e início do século XX, e um dos fundadores da metodologia da sociedade, da sociologia moderna. Vamos nos valer de uma palestra sua, magistral, intitulada A Política como Vocação. Ele escreveu a ciência como vocação e a política como vocação. Ali ele procura entender, no final do século XVII, XIX e início do século XX, o que ele chama de essa nova espécie de homens políticos profissionais. Registra Max Weber que há duas formas de fazer política. Ele estava falando no início do século XX. Pode-se viver para a política ou pode-se viver da política. Quem vive para a política, diz ele, a transforma no sentido mais profundo do termo em um objetivo de vida, colocando-se a serviço de uma causa que dá significado à própria vida. Já aquele, diz ele, que vê na política uma fonte permanente de renda, vive da política. Salienta Max Weber que o homem político deve ser economicamente independente das vantagens que a política possa lhe proporcionar, ou seja, ter em sua vida privada situação que lhe assegure ganhos suficientes para atuar na política. E estabelece, então, que o político deve ser disponível no sentido de que não esteja obrigado a consagrar toda a sua capacidade de trabalho e de pensamento a outras atividades. Uma visão do início do século XX. Ainda que se possa extrair de sua obra ensinamentos equilibrados e sensatos sobre a política, o pensamento de Max Weber sobre ela é fortemente marcado pelas ideias de força e de poder, em uma esfera de forte realismo. Esse é o estilo Max Weber. Assim, ele adverte, abram aspas e prestem atenção, meus amigos. Segundo Max Weber, qualquer um que deseje dedicar-se à política, e em especial àquele que deseja dedicar-se à política por vocação, deve tomar consciência dos paradoxos éticos em que ela se vê envolvida e da responsabilidade enquanto aquilo que ele próprio poderá transformar-se sob pressão daqueles paradoxos que ele traz à vida política. Os grandes virtuosos, diz Max Weber, do amor e da bondade, venham eles de Nazaré, de Assis ou de reais castelos indianos, não operaram, na verdade, pelo meu conhecimento e minha experiência, lembre-se que ele era deputado, o violento instrumento político. Se eram assim, se esperavam isso, que não operaram efetivamente o violento instrumento político. Essa é a opinião de um dos fundadores da ciência política no mundo. E conclui então Max Weber: aquele que deseja a salvação da própria alma ou de almas alheias deve, portanto, evitar os caminhos da política. Bom para refletirmos. Agora, como que convidando ao equilíbrio, depois dessa visão de Weber, em meio a visões trágicas sobre a política, é relevante o alerta de um espanhol, Juan Prats y Catalá, diretor do Instituto Internacional de Governabilidade de Catalunha. Ele nos encaminha para nossas conclusões nessa palestra. Ouçam-no, entre aspas, se a atividade política tivesse que morrer, por ter se destruído e não ter nada melhor para substituí-la, a instituição do Estado iria junto com ela. Atacar uma é ameaçar o outro. E eu interrompo, o orador, interrompo para lembrar que o oposto à política no campo internacional é a guerra. No campo interno é o despotismo, a tirania. Vamos pensar aí que nós estamos no mato sem cachorro, não é, amigos e amigas? Mas é a política, é a amplitude da política, o cerne da política, as entranhas da política.
Mas vamos ouvir como conclui o seu cientista político espanhol. Entre aspas, não há união mais importante em política do que a que existe entre presente e futuro. A política nasceu de certas condições históricas e pode muito bem morrer da mesma maneira. Pode morrer porque algo novo e melhor está surgindo, ou talvez porque algo muito velho e de grande poder de recuperação está tomando uma nova forma diante de nós. Caros convidados da ADCE, vamos trazer agora essas constatações para o contexto brasileiro. O empresário precisa conhecer o contexto para escrever seu próprio texto. Nosso país viveu até há poucos meses da afirmação daquilo que se sabe ser falso, a mentira. Nela se ancoraram nos últimos anos vitórias políticas, programas governamentais, gastos públicos. A percepção de que o país vivia uma fantasia que o estava destruindo matou em muitos brasileiros um bem precioso, a vontade. Desconhecendo-se leis, normas e regras, o legado da mentira chegou próximo da anomia, a perda no indivíduo do reconhecimento de si mesmo, de sua autonomia, autoestima, seus objetivos e até mesmo a perda do sentido da vida. Não estivemos longe no Brasil há poucos meses do pior de tudo, da barbárie. Nesse estado de espírito em que o presente se torna a única realidade e o futuro é nada, faltava no Brasil a chama que desse ao indivíduo e à população o sentido da vida. A produção de sentido liga-se à noção de liderança. Pela primeira vez, falo eu aqui em liderança. Outro dia, conversando com Osiris Silva, o fundador da Embraer, que levou as asas do Brasil para o mundo, ele disse agora, meu Lindolfo, é o triângulo. É o vértice do triângulo. No meu vértice está a liderança. É a vez de nós buscarmos a liderança, que por sua vez deve ser fomentada pela consciência do novo. A consciência do novo. Dos jovens é que ela brotou, não podia ser de outra fonte. Né? De uma só vez e aos borbotões, vejo eu, nas manifestações de 2013. Né? Vinda de uma decisão dos jovens de elaborar sua própria existência. Os jovens pedindo licença ao mundo, ao Brasil, que isso lhes permita elaborar sua própria existência. Eles estavam até então, 2013, fugindo do Brasil, deixando o Brasil. E agora veja o que os jovens estão fazendo aqui no Brasil, para quem estuda um pouco a política. Por ter vindo dos jovens essa produção de sentido crucial para formar ânimo e despertar autoestima, estabeleceu uma derrubada de paradigmas que, se foi percebida pelos políticos profissionais, pior ainda, porque eles não deram mostras de tê-la aceito. O que veio a se tornar a aspiração nacional, mais perceptível ainda nas manifestações do primeiro semestre de 2016, quando o pensamento expresso nas ruas se aproximou pela primeira vez daquele da Paris de 1968, é se construir no Brasil um novo sentido de vida. Um novo sentido de vida com a mudança radical de pensamentos, valores e atitudes. Consequentemente, nada a ver com a atitude política, a conduta, as práticas e muito menos com determinados personagens que querem nos oferecer, ou impingir às vezes. Todos nós somos políticos e vamos proceder como tal. Falta-nos um canal no Brasil por meio do qual possamos formalizar e institucionalizar a opinião e influência direta do indivíduo como protagonista de políticas públicas. O Brasil não conhece isso. O Departamento de Estado nos Estados Unidos chegou ao ponto de ter 70% de suas determinações vindas de think tanks, tanques de pensamento de pessoas da sociedade, grupos da sociedade. Será esta, senhoras e senhores, a sacralização da democracia no Brasil. A conquista dos indivíduos e da sociedade por canais institucionais e formais para que possam expressar de fato, possam se expressar como protagonistas das transformações. Devemos atuar como tal. Todos nós somos políticos, organizando-nos para a geração, proposição e realização de projetos ancorados sempre pelo uso da palavra e exercício de diálogo. Uma revolução silenciosa está em marcha no Brasil, não se enganem. E não demora muito, vão surgir startups políticas.
e sem que estejamos percebendo, estão em plena formação lideranças aceleradoras dessas startups, cujo produto será um novo modelo de país. Muito obrigado. Você me inscreve no seu partido. Meu partido sou eu. Sou eu, não partido. É um bom nome de partido. Está sendo ar, realizado no ar. Lindolfo, tivemos uma aula aqui hoje, né? Parabéns. Acho que só vem acrescentar de uma forma bastante ampla, bastante profunda, um pouco do entendimento dessa questão toda de ser político. Vamos então, nessa reta final agora, abrir para as perguntas. Eu queria pedir a pessoa para se identificar, fazer uma breve pergunta, até para facilitar e ter que as pessoas possam todos ter oportunidade. Quem vem primeiro? Maria Elvira ali pediu. Denise. Nossa, logo a Maria Elvira. Pois né? Você esqueceu de me citar, agora eu vou... Você deixou a associação comercial? Eu não, deixei não. Eu sou diretora emérita, esse ninguém pode tirar. Boa tarde para todos, né? Prazer estar aqui mais uma vez com o nosso Sérgio Frade, sua equipe, nesses encontros alguns maravilhosos da DCE. A comida é muito boa e a comida intelectual também é muito boa, né? Eu queria dizer a você, Lindolfo, que considero quase perfeita a sua palestra, né? Também não é nenhuma novidade, porque você é um pensador, você é um escritor, você é um estudioso de humanidade, você é filho de desembargador, né? Então é realmente e neto do senador. E neto do senador. Então eu, como disse, sou diretora emérita da casa e fui a primeira mulher diretora nos 35 anos de Clube do Bolinha. Então, Sérgio, Bolinha somos nós. Muito Bolinha, pois é, Bolinha é muito simpática. Na Clube do Bolinha, sim. Bom, mas e aí, então eu queria fazer eu não vou dizer, não diria que é um reparo, eu vou dizer um comentário que eu considero necessário e justo ser feito. Eu fui uma grande entusiasta da candidatura Paulo Brandt. Eu gostaria de hoje estar votando nele. Quando o Márcio Lacerda teve uma intuição que eu considerei bastante esperta da parte dele, que não é bom político, quando ele percebeu que já um ano atrás o povo de Belo Horizonte, o povo brasileiro, não queriam políticos, queriam pessoas com um perfil diferenciado, né, embora fossem fazer política, ele trouxe o Brandt para o partido e ofereceu o nome do Brandt ao PSDB, ao Dr. Aécio Neves e outras pessoas, né, que não o aceitaram, que bateram na tecla que tinha que ser um candidato político, que tinha que ser o candidato que aí está, meu amigo João Leite. Bom, ele não sendo aceito, o nome do Paulo Brandt foi para a convenção do partido e ganhou. Mas já naquela época o PSDB começou num trabalho de retirar as candidaturas ao Paulo Brandt. Um trabalho articulado, feito em Brasília, junto às lideranças nacionais. Ele foi desconstruído em Brasília, a candidatura do Paulo Brandt. Tanto que ele ficou com menos de 1 minuto de televisão, o que praticamente, realmente, quase inviabilizaria a sua candidatura. No dia do registro da candidatura, no apagar das luzes, era até meia-noite no TRE, né, surgiu, e aí eu diria que foi uma incompetência do partido que o acolheu, processos administrativos perfeitamente normais. Não tem ninguém que passou pela vida pública que não tenha um processo administrativo. O Eduardo deve ter algum na prefeitura, eu tive como secretário de turismo uma bobagem, todo mundo tem. Então você é único, acho que vou fazer um busto para você em praça pública. Eu aceito. Né? Então, o que acontece? Realmente, aí sim eu achei que houve um erro. Eu acho que ele devia ter sido bancado.
a despeito do processo administrativo, da época que ele foi diretor de Benji, que é normalíssimo, não estou criticando, estou dizendo que existia. E realmente não foi bancado, faltou um pouco de tutano. Como se fala na gíria, faltou culhões, entendeu? Eu, se estivesse perto e sou do partido, teria batido na mesa, teria feito uma arruaça para que a candidatura de Paulo Brandt fosse mantida. Mas, infelizmente, não foi. E foi no dia seguinte que foi, então, contactado o vice-prefeito Délio Malheiros para ser apoiado pelo senhor prefeito. Foi um erro político cabeludo. E além disso também, na hora do afoitamento, da foiteza ou do nervosismo, em vez de ser o senhor prefeito aí lá na casa dele, ou no escritório dele, comunicar, conversar, mandou 3 pessoas de absoluta confiança, competentes, para conversar com o candidato, o que realmente foi outro erro político. Mas então, gente, eu quero dizer a vocês o seguinte, houve sim, eu acho que isso foi uma pena ter acontecido, porque hoje nós teríamos aí, na minha opinião, o melhor candidato de todos, mais preparado, né? E inclusive esses dias houve um declínio da candidatura, do apoio de Márcio Lacerda a uma determinada candidatura, que vocês sabem qual é, não vou aqui para jogar pedra, e isso inclusive foi um tiro no pé, porque depois daí, inclusive, a coisa foi muito mais complicada. Começou a complicar mais ainda, porque a turma da prefeitura, formadores de opiniões, pessoas muito bacanas, saíram da candidatura em questão, do PSDB. Então, isso aqui que eu estou dizendo é apenas uma... Não estou tentando ser professora de política, não. Mas estou contando para vocês como é que as coisas ocorrem. Os erros políticos são terríveis, porque o erro político ele se faz no gesto, entendeu? Houve o gesto errado do Márcio em 2 momentos e houve o gesto errado agora do candidato João. Então, isso aí, na minha opinião, desaguou muito para o que está acontecendo. Fora a tendência natural do povo de querer chutar o balde, de não querer os políticos tradicionais. Isso é o que eu queria dizer. Obrigado. Eu quero só pedir licença ao presidente da mesa, para que a maioria ouvira dessas pessoas que às vezes cedem generosamente o seu espaço, mas nunca saem do coração dos seus amigos. Aqui, ó. Eu quero Jacó Máximo, advogado, e fotógrafo das horas vagas. Eu quero cumprimentá-lo pela bela lição, pela maravilha da sua explanação. Me encantou o seu conhecimento, a sua memória de citações de filósofos, e nos trazer uma mensagem mostrando o que é o mineiro. Foi maravilhosa. Eu fiquei encantado. Para mim foi uma grande surpresa e saí daqui engrandecido. E gostaria também, com referência à questão levantada aqui do Paulo Brandt. No dia que retirou-se a candidatura dele, eu me senti derrotado como candidato a prefeito de Belo Horizonte. É lastimável que na nossa mineirice nós não tivéssemos um mineiro da coragem de um Alckmin em São Paulo, que enfrentou todas as lideranças do PSDB para manter a candidatura de uma pessoa desconhecida que nunca teve voto e que era competente. Pena que nós vamos pagar por 4 anos, por aquele que for eleito, vamos sofrer 4 anos, porque nós não soubemos agir, não tivemos a dignidade de dizermos um basta às pseudas lideranças de Minas Gerais. Obrigado. O Átila, que representa aqui a DCE Jovem, vai falar. Boa tarde a todos, meu nome é Átila do Sá. Foi brilhante a apresentação. E minha pergunta seria a respeito do Partido Novo. Ele seria hoje o exemplo de startup, como o senhor citou na sua palestra? Eu não conheço a plataforma do Partido Novo. Sem que isso atinja o Partido Novo, justamente porque eu não o conheço, eu desconheço plataformas de partidos. Talvez desde o Brizola, quando ele criou o partido dele, ele era um fervoroso defensor do programa que ele estabeleceu, interessante. Mas não conheço do Partido Novo, mas eu admiro a tese, né, do Novo, porque, como eu disse há pouco ali, a produção
de mudanças, né, que tipo da liderança precisa do novo. Então, eu acho que é importante que haja esse trabalho, Partido Novo, em busca da renovação, novas ideias e um novo modelo para o Brasil. Marcos Santana, quer responder? Tem que responder. Aqui, ó, Denise. Aqui, Marcos, só que seja rapidinho para... Fiz ofício para o comando responder. De fato, já que mencionaram o nome do Paulinho Brant, eu só queria rememorar que eu tive a honra, o privilégio de convidar o Paulinho Brant para ser candidato nosso pelo Novo. Eu convidei antes dele, no tempo que ainda podia mudar de partido. Pelas razões que todos conhecem, ele não quis vir. Hoje ele já se filiou, já aderiu depois de tudo que aconteceu. Mas, embora o pesado presidente de Novo não conheça, pior do que está acontecendo é porque a maioria não conhece. É preciso conhecer o programa do Novo, o que está falado. Então, novo.org.br, está na internet, tudo é muito mais do que tudo que se falou. O Novo confessou que não conhece, e a maioria talvez não conheça mesmo. Isso. Novo.org.br, está na internet para todo mundo. Eu não vou dizer que vai ser a mágica do mundo, mas é tudo de novo na política, tudo que se condena, seja do político profissional, daqueles que se dizem não políticos, e na verdade estão praticando aquilo que é pior na política. Na verdade, então é um testemunho que eu quero dar, porque tive a oportunidade de falar com alguns pessoalmente, inclusive com o Paulinho Brant. Ô Marcos, assim como eu não sabia da plataforma, eu não sabia da presença sua lá. Eu quero dizer publicamente aqui, se um partido tem a presença de Marcos Santana, é uma belíssima referência. Muito obrigado, Rodolfo, pela referência, que está desclassificada pela amizade que tive. Mas eu vou dizer, por exemplo, uma das razões, eu não sou da direção e fui até sondado, estimulado a me apresentar como candidato, e uma das razões que eu não fui, além da idade provecta, é exatamente para que não desse a impressão, e o Novo faz questão disso. O Novo saiu do zero há pouco tempo, elegeu 4 vereadores no Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Porto Alegre, só isso, partido nada, sem um padrinho, sem dinheiro, sem usar fundo partidário, e sem nada. Tudo que nós estamos, ele fez isso com um bom resultado. Mas uma das razões é porque ele não aceita, ele não pôs a legenda de aluguel, não aceitou que ninguém vinha de outro partido. E como eu fui de outro partido, por sinal, fora o Novo é o que eu acho que tem melhor por aí, vim de outro partido, pudesse parecer que eu estava procurando legenda. E o Novo não está à disposição para, não está de aluguel nem de empréstimo. Então eu convido realmente todos a ler. Agora tem tempo, já não vai mudar nada nessa eleição. Dá tempo de entrar na internet e descobrir um pouquinho o que está acontecendo. Vocês vão ver que existe uma chance, sim, para o país no campo da política. E nós todos, menos um cara aí, somos políticos, sim, como diz o Lincoln. O prefeito vai falar. Lindolfo, parabéns pela sua exposição. Obrigado. E eu tenho realmente falado muito com as pessoas, até algumas homilias, sobre a questão nesse momento, e nós não podemos perder esperança na política. Devemos investir na política. Não devemos aceitar a má política, o mal político em si. O Papa Francisco, quando ele perguntado por um jovem o que ele devia fazer para poder ajudar mais na sociedade dele, na cidade dele, o Papa vai falar: entre na política. É a melhor forma de você fazer a caridade e o bem comum aos outros. Por isso, diante dessa, nós estamos buscando acabar com a velha política para começar a nova política, né? Então, qual seria uma proposta boa para a gente começar isto? Porque eu penso que estamos num processo de mudança de mentalidade muito grande, mas os vícios continuam os mesmos. Exatamente pelo começo. Eu falei em startup, né, com essa brincadeira com o campo de produção, o campo econômico, né? Mas é justamente isso, pela experimentação. Por isso que o Max Weber escreveu a vocação política e a vocação para a ciência, né?
A política é também uma ciência. E é interessante que na Idade Média se falava em política, eles falavam em governabilidade. Governabilidade no latim antigo é, na verdade, você dirigir um anal. Vem de gubernaculum. Então é isso, é saber dirigir, isso é ciência. E a busca de saber dirigir é muito típico de startups, de saber produzir, de saber buscar, saber inovar. Então, Frei, o que eu acho que nós precisamos é começar. E a base para isso chama-se autoestima, que tinham roubado dos brasileiros. Né? E que, visivelmente, ela está de volta no Brasil. Bom, gente, bom dia. Eu estou começando aqui hoje, boa tarde, já está a minha primeira vez como associado. Então, vou me dar o direito de fazer um comentário, que eu acho que é pertinente e importante. Nós estamos aqui numa associação de dirigentes cristãos de empresas, ou seja, somos todos dirigentes de empresas. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante e pertinente ao tema de todos sermos políticos. Quantas pessoas nessa sala têm o hábito de sentar com suas equipes e estimular neles a discussão crítica política? Quantas pessoas têm o hábito de chegar e discutir os assuntos políticos, mas não é doutrinando? Não é doutrinando essas pessoas para um candidato A ou B. É ensinando a elas a ter um pensamento crítico e a entender o seu real papel como ator político, o seu real papel como aquela pessoa que vai fazer, o político que está lá em cima, que está roubando, alguém colocou ele lá, todos nós sabemos disso, mas será que as nossas equipes, será que os nossos mais simples empregados, da empregada da nossa casa, ao motorista que às vezes carrega, eu não ando com motorista, mas há quem ande, que conversa com o motorista, conversar sobre isso, eu acho que é muito importante que nós, como empresários, passemos a ter como comportamento esclarecer essas coisas para os nossos liderados. Porque a gente não pode esquecer que a gente vem de um regime militar. Eu fui formado, e muita gente aqui foi formada numa época que a gente não podia sequer falar a palavra política, porque podia ter alguém escutando na cadeira ao lado, na faculdade, ou na mesa ao lado do boteco, que fosse mandar nos prender. Então, eu nunca vi ninguém ser preso, mas vi todo mundo com medo de ser preso. Então acontecia isso. E hoje não existe isso mais, a gente tem que ensinar essas pessoas a serem políticas. Ensinar essas pessoas a exercerem seu papel como político, é só isso. Eu não quero agradecer ao professor Lindolfo, fantástica a sua apresentação, muito boa, mas eu acho que a gente precisa, se a gente não se imbuir desse papel, ninguém vai fazer isso por nós. E nós somos agentes de mudança mais do que qualquer um. Obrigado. Cid, você está correto e a gente tem questionado isso. Realmente, o sindicato na porta da empresa faz o barulho todo que consegue fazer, mas a gente dentro da empresa às vezes esquece que temos uma chance de conversar com os nossos colaboradores, pelo menos para discutir melhor isso. Bom, para a gente encerrar, para a gente também não ultrapassar o nosso tempo, passar a palavra agora aqui ao Bernas, que pediu para falar também. Obrigado. Eu não tenho processo não, viu, gente? Presidente Sérgio, presidente Lindolfo, minhas amigas, meus amigos, eu, de certa forma, represento aqui o candidato João Leite. Talvez nem todos, mas muitos sabem que eu estou na campanha do João. E eu queria então fazer algumas observações acerca de alguns pontos que foram colocados. Em primeiro lugar, eu também quero lamentar a ausência do nosso amigo querido Paulo Brandt nesse certame. Eu acho que ele acrescentaria muito em termos de propostas, de discussões, de embates de alto nível. Então eu lamento também. Eu discordo aí da decisão que foi tomada pelo prefeito, porque o candidato Calil teve 20 segundos. Se o Paulinho teria 1 minuto, imagino que não seria esse o fator limitador para o crescimento dele. Todos somos políticos, né, Lindolfo?
concordo em gênero, número e grau. Todos somos políticos. Não adianta fingir que não somos. Nós somos políticos dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, na sociedade, em quaisquer, na igreja, não é, padre? No casamento, principalmente, no casamento, né? Todos somos políticos, né? Agora, em função das circunstâncias do momento, é um discurso que atinge diretamente a grande massa da população que está revoltada com o que está aí, que nós vimos aí nos últimos anos, né? Agora, assim como na política, em qualquer lugar tem gente boa e tem gente ruim, tem gente séria e tem gente corrupta, em todo lugar tem isso, né? E quando o Lindolfo fala da cordialidade mineira, Lindolfo, na campanha da qual participamos, do candidato João Leite, procuramos, desde o primeiro momento, uma postura propositiva, uma postura apresentando programas sem entrar na discussão de baixo nível. Infelizmente, o hoje adversário nosso, porque é o único, o tempo todo ele desconstruiu tudo e todos. Tudo e todos. Não apenas os políticos. Tudo e todos. E, infelizmente, isso foi objeto de discussão na nossa campanha. Nós tivemos que abandonar essa postura de Madre Teresa de Calcutá. Por um motivo muito simples que eu trago para os senhores e que peço a reflexão de todos. Temos ainda 5 dias aí, 6 dias. É uma opção de escolha. Temos que escolher o futuro prefeito de Belo Horizonte. Então nós fomos obrigados, fomos forçados a desnudar o nosso adversário, porque a população estava vendo só o marketing, não estava conhecendo aquilo que estava por trás do marketing feito pelo nosso adversário. Então, eu queria, nesse momento, que está ali uma discussão muito grande com relação aos comentários dele em função de igrejas, tanto católica quanto evangélica, de mulher, de roubar ou não roubar. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe. O que eu peço a todas, a todos, é uma reflexão para quem nós vamos entregar a Prefeitura de Belo Horizonte nos próximos 4 anos. É essa reflexão para a qual eu conclamo todos, mas não apenas a reflexão, seguida da ação. Se vocês julgarem que o melhor candidato para Belo Horizonte é Alexandre Calil, muito bem, votem nele. Trabalhem para ele. Mas se dentro de uma visão cristã, de uma visão humana, de uma visão de avaliação adequada, na nossa visão, vocês chegarem à conclusão que para Belo Horizonte, entre Alexandre Calil e João Leite, o melhor é João Leite, até porque quem vai ajudá-lo a administrar a cidade vocês conhecem, não virá ninguém do PT de São Paulo para cá. Vocês sabem quem vai administrar a cidade de Belo Horizonte. Se vocês julgarem que o melhor candidato é João Leite, não apenas votem, nos ajudem a virar o jogo, porque já está virando. Hoje sai uma pesquisa, vocês vão ver, nós não estamos derrotados, definitivamente. A pesquisa hoje já mostra isso, e temos ainda 5 dias pela frente, lamentando, e faço isso em nome do candidato João Leite, termos sido obrigados a desnudar o nosso adversário. Muito obrigado. Bom, para a gente partir então aqui para o encerramento, eu, antes de passar a palavra final aqui ao Lindolfo, queria presenteá-lo com alguma das literaturas da DCE, dentre elas a última, que
foi lançado aqui durante o Congresso Nacional, Internacional da DC-UNIAPAC, que foi em outubro do ano passado. Estamos fazendo agora essa semana um ano, que é o livro Respeito em Ação, que é a subsidiariedade aplicada nos negócios, que eu gostaria então de passar nas mãos do Lindolfo. Temos também uma nova obra que é muito interessante, escrita pelo historiador Hélio Garza, sobre a economia e o bem comum, Cristianismo e a ética da empresa no capitalismo. Vale a pena ler esse livro. Inclusive tem um case aqui de empresa com valores, de aplicação de empresas com valores do Grupo Azamar. Vale a pena. Meus amigos, é uma despedida com cheiro de começo. Porque eu estou sentindo hoje aqui, agora, nesta sala, a claridade ocorrendo em Minas, a oxigenação, né? A verdade, a coragem, que são os ingredientes que vão nos levar para frente efetivamente. E também por isso eu cumprimento a TCE pela iniciativa de aceitar um tema aparentemente polêmico, todos nós somos políticos, mas o tema mais natural do mundo, porque, como eu já disse, nós somos homens, né? Na linha do Aristóteles, né? Nós somos homens, animais políticos. Eu quero também aproveitar para cumprimentar aqui o Adriana e o Ivan Mulz, pelos 84 anos, estão ainda aí? Olha, Adriana, minha querida amiga, e Ivan, eu vou passar minha vida incansavelmente elogiando e agradecendo ao Diário do Comércio. O Diário do Comércio é um exemplo para Minas Gerais de uma palavra que está em falta no mercado, chamada caráter, honestidade, né, mas também de pioneirismo e competência no Brasil. Parabéns.